Olá, meus queridos, vamos aí para mais um vídeo com a palavra do Senhor. E aqui hoje é uma palavra bem simples, né? Creio eu que vai ser bem objetivo aqui, tá bom? Hoje é no livro de Deuteronômio, de capítulo 29, de versículo 29, que diz assim: As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, aqui, simples aqui. O Senhor, Ele está falando o que nessa palavra? Olha, Ele está trazendo para nós a revelação do quê? Que as coisas que são encobertas pertencem a Deus. Em que sentido? Às vezes você vai abrir a Bíblia e aí você lê uma passagem e você não entende nada. Você não entende nada. Então, quer dizer o quê? Está encoberto para você. Se está encoberto para você, é porque pertence a Deus, né? É um mistério de Deus. Agora, as reveladas pertencem a nós. Então, aqui, ó, o Senhor já trouxe uma revelação, né? A revelação para o homem é qual? Que as coisas encobertas pertencem a Deus, que eu não tenho nada a ver com o que está encoberto, né? Mas o que ele revela, o que ele fala, o que eu entendo, revelado é o que eu entendo, né? O que eu entendo, né? Isso pertence a mim e aos meus filhos, para que eu venha cumprir, né? Para que eu venha cumprir com a palavra dessa lei. Quer dizer o quê? Porque eu venha cumprir com a palavra de Deus. Então, vamos lá para outro exemplo mais prático, né? Vou já trazer aqui na prática para você. Eu tenho esse chaveirinho da promessa. Ganhei de presente, né? Do encontro de mulheres. E aqui tem várias passagens, né? Não gosto de tirar muito por aqui. Eu gostava, mas aí depois que eu percebi isso, eu parei de gostar tanto, né? Mas eu ainda tiro às vezes. Porque é o que está escrito aqui. As reveladas é para o homem, né? E o que não entendeu é para Deus. Então eu vou tirar uma palavra aqui para que você entenda, né? O que eu quero trazer aqui para você, né? Eu sei que num vídeo só é mais, né? Ó, tirei uma palavra aleatória, eu não escolhi. Vou tirar outra até mesmo, né? Ó, tirei até da caixinha. Vamos tirar outra, né? Ó, vamos lá, deixa eu tirar aqui. Eu tô olhando até pra câmera, não tô olhando pra caixinha. Eu gosto de tirar palavra. Quando eu tiro palavra aleatória, eu gosto de tirar assim. Eu não gosto de olhar, não. O que eu tô tirando, não. Eu só aponto o dedo. Isso eu faço na Bíblia também. Eu só aponto o dedo em cima da passagem e faço. Né? Ó, tirei aqui Jó 36, 22. Eis que Deus exalta com a sua força. Quem ensina como ele? Então aqui é uma pergunta, né? Eis que Deus exalta com uma força. Quem ensina como ele? Então, vou só aqui. Eu poderia já abrir a Bíblia, porque a Bíblia está aqui na minha frente. Mas eu vou só aqui. Tá dizendo o que aqui? O que está me revelando? Olha, eis que Deus exalta com a sua força. Quem exalta? É Deus. A exaltação vem de Deus, né? Então, já tenho essa primeira clareza. Já foi me revelado o quê? Que quem exalta é Deus. Deus que tem o poder de pôr o homem em lugares. Então, para a minha vida hoje, o que eu posso trazer aqui? Olha, um emprego, né? Um emprego que saiu para mim em tal lugar. Quem exaltou minha vida ali naquele emprego? Quem me colocou naquele emprego? Foi Deus, né? Tá, fui chamado para pregar. Quem que me chamou ali para pregar? Foi o homem? Não, foi Deus. Quem exaltou minha vida ali foi Deus. Foi Deus que me honrou. Exaltação é sentido de honra, né? Então, vou trazer até aqui dentro da Bíblia, tem a história de Mardoqueu, lá no livro de Esther. No livro de Esther, Mardoqueu ali, eu acho que não lembro se é no capítulo 8 ou se é 6, não lembro por aí. Né? Fala ali que Mardoqueu, ele tava se humilhando, né, para Deus e tal. E tinha um homem que tava armando a forca para Mardoqueu, né, que era Amã, era um oficial lá do rei. Ele tava querendo armar aquela forca. E aí, o que acontece? Amã, ele já tinha tramado contra todos os homens de Deus ali, né, o povo que temia ao Senhor, né? Ele queria matar todo mundo. E aí ele já tava armando aquela forca para Mardoqueu. Por conta do quê? Por conta que Mardoqueu não se dobrava para ele.
não ficava ali bajulando ele, sabe? Não ficava, ai, que não sei o que você é o melhor, né? Não ficava bajulando, não. Mardoqueu decidiu somente adorar a Deus, né? E isso causou a ira em Amã. E aí Amã foi lá, por conta do seu ego, né, ferido, armou uma forca contra Mardoqueu. E aí Mardoqueu continuou lá, se humilhando, nem tchum pra ele, nem se importou com ele, não. E aí aconteceu que o Senhor, né, Deus, deu um start ali no rei, para saber quem foi que tinha salvado a vida dele. E aí descobriu que foi Mardoqueu. E aí o rei pegou e perguntou para Amã: o que se deve fazer para um homem ao qual o rei deseja honrar, né? Aí Amã falou: olha, que você tem que dar as melhores roupas do rei, que tem que andar de cavalo, assim e tal. E falou tudo como deveria ser feito. Aí o rei pegou e falou assim: então, eu quero que você, Amã, faça isso para Mardoqueu e diga na frente de todo mundo: isso é o que o rei faz para aquele a qual ele deseja honrar, né? Então quer dizer o quê? O próprio inimigo teve que honrar a Mardoqueu. E era inimigo de Mardoqueu? Não, ele que se fez inimigo de Mardoqueu, porque Mardoqueu não estava de confusão. Mas Amã estava lá com ciúmes, Amã estava lá com o ego dele ferido, estava orgulhoso, soberbo. Então acabou acontecendo isso com ele, né? Mas aqui você vê que Deus queria exaltar a vida de Mardoqueu e usou até o próprio inimigo para exaltar a vida dele, aquele que se fez inimigo dele, né? Então aqui trazendo isso, ó, eis que Deus exalta com a sua força, a força é de Deus, a exaltação vem de Deus, é Deus que faz. Outra revelação que eu tenho nesse simples versículo, ó, quem ensina como ele? Quem que ensina como ele? Não tem quem ensine como Deus. Deus, ele é o melhor professor, né, para nos ensinar como orar, para nos ensinar a sua palavra, para nos ensinar como nos comportar, sabe? Tem muitos cursos aí de finesse, né? Para te ensinar a ser fina, ser elegante. Mas tem melhor professor do que Deus? Não estou dizendo que você não deva aprender com as pessoas, né? Mas o Senhor é Ele que ensina ao homem para que o homem ensine a nós, né? Então, é isso, a passagem de hoje é essa, né? O Senhor está falando aqui, olha, aquilo que é revelado, aquilo que você entendeu, foi o que eu entendi. Foi o que eu entendi da passagem aqui que eu tirei, foi o que eu entendi da que eu comecei. Eu entendi que quem ensina, né? Quem que ensina como ele? Quem que ensina que nem Deus? Eu posso perguntar também, Senhor, quem que ensina igual o Senhor, que vai me ensinar? Também tem isso, eu posso orar também, né? Senhor, quem é que o Senhor já ensinou que vai poder me passar o conhecimento, né? Para que eu possa aprender com essa pessoa. Ore a Deus e Ele vai te mostrar, né? Ele vai te mostrar quem vai te ensinar, né? Senhor, exalta a minha vida, eu estou precisando de socorro nisso aqui. Ora em cima da palavra de Deus, né? Eu estou até aí com a mentoria dos 7 dias, né? Que eu estava comunicando para vocês esses dias, né? 7 dias declarando a fé. E lá nós estamos com esse estudo, né? É só um básico do básico ali, que a gente vai praticando todo mundo junto dentro do grupo, né? Que aí eu vou auxiliando, onde a pessoa precisa, né, observar e tal. Mas é um prático que você vai ter resposta. Que tá até aqui, ó, né, ó, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei, em Deuteronômio, que foi a palavra que eu comecei, Deuteronômio 29. Então ele tá falando aqui, ó, para que cumpramos todas as palavras desta lei, quer dizer o quê? Para que nós cumpramos, né, para que nós pratiquemos as palavras que o Senhor tá falando, né? Então, né, aí na mentoria eu tô ensinando isso aí, mas o Senhor já me deu, né, outro direcionamento para fazer outro tipo de estudo, né, um pouco mais prolongado, porque assim exige tempo, né? Eu tô passando só o básico para quem tá ali comigo, né? Mas claro que não é somente palavra que eu tenho lá, né? Nós estamos trabalhando o nosso emocional, a nossa mudança de frequência, né? Porque se você é uma pessoa muito negativa, né,
as coisas realmente não acontecem para você, porque você mesmo já vive no negativismo, né? E nós temos que usar a fé, crer, né, naquilo que não está acontecendo, mas que o Senhor vai, né, vai fazer com que manifeste na nossa vida aquilo ali, né? Então, estamos fazendo isso, mudança de frequência, né, meditações para trazer mais leveza, é a palavra. Então, eu creio num crescimento, num amadurecimento, e aí o Senhor está já me dando novas ideias, novas estratégias, né, para poder colocar aí em prática, né? Então, para isso, para que nós venhamos a cumprir, eu tenho que praticar isso aqui, né? Eu tenho que praticar. O que eu vou praticar hoje da palavra? Eu vou explicar novamente, que às vezes eu acho que eu não fui tão clara, né? Mas se fui, você coloca aí nos comentários que fui clara, né? E se ficou alguma dúvida, tu também pergunta. Então, eu sei que Deus que exalta a minha vida. Então, eu vou pedir para Deus exaltação, né? Eu vou pedir para Deus exaltação. Ai, nossa, mas você tem que ser grata pelo que você já tem. Você vai ficar pedindo para Deus te exaltar? Com certeza eu vou pedir. Deus está falando aqui que é Ele que exalta. E eu vou pedir para quem? Vou pedir para o meu marido? Vou pedir para o meu filho? Não, vou pedir para Deus. Senhor, exalta a minha vida. Senhor, honra a minha vida. E eu sempre oro assim, né? Eu não peço só para Deus exaltar. Eu falo para Deus o quê? Falo, Senhor, se tu vê graça em mim, se tu vê graça em mim, que eu venha alcançar a graça dos homens, né? Se o Senhor tá vendo que, né, eu tenho uma vida assim, reta diante de ti, exalta a minha vida diante dos homens, né? Porque tem uma palavra que diz isso, né? Que se nós alcançamos a graça de Deus, né? Nós também alcançamos a graça dos homens. Então, aí é onde vem a exaltação, né? Mardoqueu, ele alcançou a graça de Deus porque continuou se humilhando. Em vez de pegar e ficar lá batendo boca, obrigada, Jesus, olha, já vem clareza. Em vez de ficar batendo boca, ficar com conversinha fiada com os outros, não, ele não quis impor a sua fé, ele não quis impor, sabe, a sua vontade para o Amã, né, o comandante lá, o oficial. Ele não quis impor nada, ele só fez a parte dele, só foi praticar a vontade de Deus, que era o quê? Se humilhar, orar, né, buscar pelo povo. E olha aqui, eu até falei uma parte de que ele foi exaltado, só que ele foi exaltado, o primeiro, ele foi exaltado pelo próprio inimigo, né? O próprio que se fez inimigo dele foi que exaltou a vida dele, ali honrou a vida dele, né? E aí depois, né, esse homem acabou perdendo a própria vida, porque ele armou a forca. Na forca que ele armou, ele mesmo caiu nela, né? Ele mesmo perdeu a própria vida ali, por conta que, né, tá lá na passagem, depois você lê o que aconteceu. Mas ele morreu, né? Caiu na própria forca, ele e toda a família dele morreu naquela forca, né? Pra você ver que quando a pessoa faz um mal pro outro, ela não traz maldição só pra vida dela, ela não traz só morte pra vida dela, mas pra toda a família dela também, né? Então ela acaba trazendo, acaba respingando, né? Vamos dizer assim, acaba respingando isso aí. Então, né, acabou todo mundo ali pagando aquele preço. E aí, depois, né, Mardoqueu, ele foi honrado por Deus, né, tendo um cargo de honra. Ele se tornou ali comandante, né? Ele acabou ficando no lugar de Amã, né? E aí, pode até, às vezes, eu estar contando a história aqui, você tá achando meio confuso, então eu convido você a ler lá o livro de Esther, leia ele todo, tá bom? Ele é pequenininho, acho que, não lembro se tem 10 capítulos, né? Por aí, mas ele é pequeno, né? Lê uma passagem por dia e vai vendo a história, né? Olha o que a história tá contando, né? Não fica preso muito à revelação não, porque a revelação Deus vai dando depois. Mas olha a história, né, do que tá contando ali. Mardoqueu, ele nunca quis o mal do outro, né? Só que é aquilo, você planta, você colhe, né? Não é porque Deus é mau, não é porque Deus é mau. Não é porque o homem tá orando para que você seja amaldiçoado, não. É o que você plantou, você vai colher. A lei da semeadura, a palavra de Deus, ela é clara. Aquilo que os homens semear, ele ceifará. Então, se o homem plantou, ele colhe. Plantou morte na vida dos outros, tu vai colher morte na tua vida. E isso eu aprendi antes mesmo de ser cristã, né?
Antes mesmo de ser cristã, eu já aprendia isso. Eu ouvia pessoas falando: olha, se você desejar o mal pro outro, ele volta em dobro para você. Eu sempre aprendi isso. Não sei quem me falou, mas eu ouvia, né? Se você plantar o mal, se você fizer o mal na vida do outro, vai voltar em dobro para você. Então, não queira plantar o mal na vida do outro, né? Porque senão vai voltar para você. Então, até mesmo quando tipo, quando a pessoa vai praguejar o filho dos outros, né? Que tem uns que gostam de ficar praguejando o filho dos outros. Aí fica falando, esse menino é uma peste, é isso, é aquilo, e que não para, e que é tentado, e que não sei o quê. E aí vai praguejando. Aí quando vai ver o filho nasce, e aí o bichinho, ô Senhor, tem misericórdia dessas crianças, meu Deus, né? Eles têm que pagar pela boca do pai, misericórdia, né? Então, você está profetizando sobre a vida dos outros, você acaba profetizando sobre a sua também. Então, aí a criança vem com dificuldades, né? Eu falo dificuldades porque eu não quero falar a palavra mesmo. Mas é só Jesus para dar graça para a mãe ali, né? Então, eu lembro que quando eu tive meu filho, eu falava, meu filho é uma bênção. Meu filho foi o melhor presente que Deus me deu, né? O meu primogênito. E eu tinha 15 anos. Eu tinha 15 anos e olha que eu achava que não ia nem dar conta, né? Mas meu filho sempre foi muito lindo, inteligente, maravilhoso, né? E aí vinha muitas pessoas falando que o nome do meu filho é Rian, né? E aí vinha pessoas falando, nossa, todo Rian é tentado, todo Rian é uma pestinha, todo Rian não sei o que. Eu falei, olha, se o seu é assim, tudo bem, eu não tenho nada a ver com o seu filho, mas o meu, né? O meu não é assim. O nome dele não define quem ele é. O meu filho é uma bênção. O meu filho é inteligente. O meu filho é muito educado. Tanto que eu falava isso dele. E aí as vizinhas sempre elogiavam. Falavam, meu Deus, esse menino é educado demais. Porque tudo dele, ele tinha um ano e pouquinho. Né? Ele foi o que falou mais rápido, né? As outras teve mais dificuldade para falar, né? E aí ele falava assim, ele falava, obrigada, com licença, por favor, né? Então, ele sempre falava essas palavras assim, né? De educação. Que educação, querida, a gente dá em casa, não é os vizinhos que vai dar educação pro seu filho, né? Educação não vai ser os professores que vai dar, não vai ser os avós que vão dar, por mais que os avós também, né, estejam aí, já deram educação, mas a sua educação é uma coisa. Então, a educação é dada dentro de casa, né? Então, é isso, você vai ensinando. E aí, não sei porque que eu entrei nesse assunto, gente. Olha, tem hora que eu vou me perdendo aqui, né? Mas fica aí, né? Fica isso aí. Você tem que ensinar. É você que tem que ensinar. Igual aqui, ó, o Senhor trazendo, né? Um ensino. O Senhor que nos ensina é para nós e para os nossos filhos. A palavra aqui em Deuteronômio 29 deixa claro, ó, essas palavras, ela pertence para nós e para os nossos filhos. Eu aprendo e eu ensino para os meus filhos, né? Eu passo para eles. Meu filho hoje, se ele tirar um desses papelzinhos aqui, ele entende. Ele entende a revelação. Ele entende o que ele tem que praticar, né? Ele entende. Por que ele entende? Porque eu ensinei. Porque eu ensinei meu filho. A forma mais prática de ouvir a Deus. Eu ensinei meu filho a ouvir a Deus através da palavra. Eu ensinei ele a ouvir a Deus através de filmes. E eu acho que eu só não ensinei através de louvor ainda, né? Mas eu ensinei ele a ouvir. Então ele assiste um filme, ele lê um livro, ele vê uma situação, ele identifica o que Deus está falando com ele, né? Por conta do quê? Do que eu ensinei, né? Então, é isso, queridos, né? Você que deseja aprender aí, quer aprender como ler a palavra e saber o que deve praticar naquele dia, né? Se quiser saber, coloca nos comentários para que eu saiba, né? E aí eu, né, assim que eu tiver o material pronto, vou estar aqui disponibilizando para vocês, né? Tá aqui anunciando como que vai ser, tá bom? Porque eu ainda não tenho nada pronto não. O Senhor me deu enquanto eu tava orando, né? Aí veio assim, olha, ensina, faz assim. E aí, né, vamos aí nisso aí, tá bom? Então é isso, queridos. O que eu vou praticar é saber que eu li a palavra, o que eu entendi, eu pratico. Entendi ali na outra palavra, que
Deus vai me exaltar. A exaltação vem de Deus. Vou pedir para Deus exaltação. Exalta minha vida na minha saúde, exalta no meu casamento, exalta no meu financeiro, exalta em várias áreas. Você pode pedir exaltação de Deus, né? E aí você sempre faz isso. Senhor, se tu vês graça em mim, eu tô andando certo, tô andando correto, né? Então, me honra, né? E o que mais que ele falou? Exaltação vem de Deus. Eita, Deus, deu branco. Ih, deu branco agora. Mas vamos sair, né? Exaltação vem de Deus. Ah, e quem ensina? Quem ensina? Olha aí como Deus é bom, né? Faz a gente lembrar. Então, quem ensina? Tá? Quem ensina igual a ele? Quem ensina igual a Deus? Né? Eu não sei quem ensina igual a Deus. Eu posso estar tentando, às vezes, tem dois lados da moeda, tá? Então você olha, eu tô tentando ensinar a Deus como trabalhar, né? Porque ele tá fazendo uma pergunta. Aqui, a passagem que eu tirei, né, de Jó, ele tava fazendo uma pergunta. Tinha um ponto de interrogação lá. Então tá, ele tá fazendo uma pergunta. Quem ensina igual a ele? Será que eu tô tentando ensinar a Deus como ele deve trabalhar? Será que eu tô falando assim, Senhor, faz assim, assim na vida do meu marido, se eu tenho que mudar ele desse jeito, daquele jeito? Não, Senhor, eu quero entrar naquela empresa, se eu tenho que fazer desse jeito, desse jeito, desse jeito. Eu tô querendo ensinar a Deus como ele deve fazer, né? Como ele deve trabalhar? Primeiramente, esse é um lado da moeda. E agora, qual o outro lado da moeda? Senhor, aqui tá falando que quem ensina igual a Deus? Senhor, se eu tenho alguém preparado assim que pode me ensinar, né? Igual o Senhor nos ensina, a qual o Senhor já capacitou, a qual que é a imagem e semelhança do Senhor, então eu vou orar em cima disso aí, né? Tem os dois lados da moeda. Eu posso estar tentando ensinar a Deus e eu posso pedir para Deus me mostrar quem vai me ensinar, né? Aquilo que eu tô precisando. Então, às vezes você não tá precisando aprender a palavra, tá? O que eu vou disponibilizar de estudo, né, é pago, tá? É pago porque eu vou estar ali junto com você no dia a dia, né? Então, eu vou estar deixando minhas coisas para poder te auxiliar também, deixando entre aspas, né? Porque a gente vamos equilibrar aí, né? Mas eu vou estar separando um tempo, né, para isso. É um trabalho, né? Digno é o trabalhador do seu salário, então vai ser pago, né? E aí eu vou estar te ensinando, né? É para quem? Para quem não tem essa prática, para quem não sabe. Sabe, eu já abri a Bíblia, mas não entendo de jeito nenhum, né? E você quer aprender, né? Você não quer aprender só a história. Você vê aqui, eu tirei só um versículo, né? E Deus traz muita clareza mesmo, né? Não que eu não deva ler o restante da história, eu devo sim. Mas na revelação do dia é isso, né? Vou praticar isso aqui. Senhor, me mostra quem que vai me ensinar, porque tem coisa que eu não sei. Às vezes você é uma pessoa, ó, tá aí, é confeiteira, né? Senhor, me mostra quem é que pode me ensinar aqui a confeitaria, né? Que vai me ensinar igual o Senhor, que tem essa paciência. Porque quem ensina igual a Deus, né? Deus é paciente. Deus ele é longânimo. Deus está ali, olha, você errou aqui, vamos, nós continua, mas aí você conserta ali, entendeu? E o bom de você ter professores assim é isso, porque a pessoa, ela não vai só te dar o peixe, né? Mas ela vai te ensinar a pescar, ela vai te ensinar o passo a passo, ela vai ter paciência para te ensinar, né? Então, eu mesmo, hoje eu vejo os frutos, vejo o meu filho, como eu falei, mas eu também tenho os jovens na igreja. E os jovens, antes de serem jovens, né, comigo ali, eles estavam comigo na escolinha da igreja, que foi assim que eu aprendi, foi lá que eu comecei, né, foi na escolinha da igreja, foi assim que eu comecei a tirar esses versículos soltos e entender o que Deus estava falando, porque foi assim que Deus falou para me fazer com eles, e eu levei ali até hoje, né, eles como jovens, então eles cresceram bastante no entendimento da palavra, né. Então, você pode depois desandar, ler, né? Desandar no sentido do quê? Você pode ler uma passagem completa, se você quiser ler o livro de Deuteronômio 29 completo, você lê, e aí Deus vai te dando as clarezas, né? Mas eu gosto de algo objetivo, porque às vezes a gente se enche tanto, de tanta coisa e não pratica nada, né? Até um vídeo esses dias eu falei sobre isso. A gente se torna ovelha gorda, tá com um glutão espiritual, né? Você come um monte de palavra, mas não pratica nada. E Deus quer o quê? Que nós venhamos a praticar, tá bom? Então pratique isso aí, pratique essas orações,
Não entendeu? Volta o vídeo de novo, faz as anotações, né? Busca andar com um caderninho para você anotar o que você entendeu, para você saber o que você vai praticar, tá bom? Pausa o vídeo, né? Se eu falei rápido, põe ele no modo lento. Se você não tem paciência para me ouvir no, né, na velocidade que eu tô falando, que às vezes eu falo devagar, né? Depois eu vou escutar e eu vejo que eu tô falando devagar, né? Então, se você tá vendo que eu tô falando devagar e não tem muita paciência esperar, acelera o vídeo. No YouTube tem como você acelerar, tá bom? Então tem todas essas praticidades, querido, né? YouTube, Instagram, no Instagram, não, no Instagram acho que tem como acelerar, não lembro. Mas no WhatsApp tem como, né? Às vezes a gente acelera. Só que cuidado, viu? Olha, esses dias eu fui acelerar o áudio do irmão, mudou todo o sentido do que ela tava falando. Eu pensei que ela tava era brigando comigo, por causa que o áudio estava acelerado. Então você vigia com esse aceleramento aí, viu? Pra você não entender as coisas erradas, né? Interpretar de uma forma errada. Então é isso aí, queridos. Que Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Busquem a revelação do Senhor para praticar no seu dia a dia. Amém?